chegou nos anos 50, na universidade de. Desculpa, aí chegou na própria década de 40, você estava no final da Segunda Guerra Mundial. Então você. Eu gosto muito dessa época, pessoal que é nerd de física e matemática. Esse é um dos momentos únicos na história onde você teve todos os mais gênios cientistas de todos os tempos, tudo num único lugar, na Universidade de Princeton, Dartmouth, fugindo da Segunda Guerra e tudo mais. Então você tinha lá Einstein, você tinha Gödel, Richard Feynman, John von Neumann, Oppenheimer, todo aquele povo ali. Aí ainda teve o Projeto Manhattan, que juntou mais gente ainda. Então, tipo, tem poucas vezes na história que você tinha uma quantidade de gente no mesmo lugar, podendo trocar ideia no corredor, tá ligado? Nossa, deve ter sido uma fase incrível mesmo, assim, no sentido de concentração de conteúdo ali, né? De, sei lá, poder intelectual. E imagina, eu sou um pesquisador, o Einstein tá aí tomando água, trocar uma ideia com ele, o que você acha disso aqui, disso daqui? E era mais ou menos assim. Pouquíssimas vezes na história a gente teve isso. A gente teve, por exemplo, em Cambridge, na época do Newton. Então, outra revolução ali, outro grande gênio. A gente teve, por exemplo, Renascença na Florença da Itália, a época dos Medici, todos os grandes gênios ali. Talvez os gregos, entendeu? E é isso, na história da humanidade. Na história da humanidade. E no século XX, final do XIX, século XX, a gente teve esses grandes nomes, tipo, são os grandes nomes. E aí, esses grandes nomes estavam tentando. Teve um episódio que foi o seguinte: esse episódio, na matemática. Então, a matemática como um todo, desde o começo, eles foram construindo pedaço a pedaço sem ter muita noção de onde que acaba, tá? Então, os gregos, que nem eu falei, faziam a geometria, por exemplo. Aí você teve o Euclide, que tentou descrever toda a matemática. A gente chama até a matemática clássica de matemática euclidiana, por exemplo. E por 2000 anos a gente não teve muita evolução. Foi chegando para o século... óbvio que teve, mas os principais do século XVIII, XIX, XX, chegou num ponto que eles queriam saber se existia uma forma de descrever toda a matemática possível. Isso foi a época de David Hilbert. David Hilbert, ele é um gênio, tão gênio quanto Einstein foi. Dizem que o Einstein bateu ele na teoria da relatividade por pouquíssimo tempo. Tipo, um dos dois iria sair com a teoria da relatividade. Entendi. Entende? É neste nível que a gente está falando. E aí o que aconteceu é que chegou numa época que a gente teve um problema onde começou a aparecer muita contradição dentro da... Como é que chama? Dentro da matemática. E ele queria achar será que existe uma forma de comprovar que a matemática é completa, ela é consistente e ela é decidível? Então, porque o Gödel... Existia um cara chamado Kurt Gödel que... Desculpa, na verdade, um pouco antes disso, deixa eu pegar aqui. Desculpa, o Cantor... Aí tô falando 1874. Esses são os nomes que eu ia esquecer. Então, o Cantor saiu com uma ideia de teoria dos conjuntos. Ele queria categorizar tudo que existia na matemática. Então, inclusive infinitos. É ele que definiu se um infinito é maior do que outro infinito, por exemplo. Até então, a gente só aceita que todo infinito é tudo igual. A gente aprende isso até hoje. Mas desde 1800 já se tinha essa noção de que existem infinitos diferentes, por exemplo. Que o infinito dos números naturais é menor do que o infinito entre 0 e 1, no número dos reais. E ele conseguiu provar isso matematicamente. Então, aí você começa a comprovar que existem vários problemas na matemática não tão bem definidos ou não tão bem resolvidos. E chegou um ponto no começo, acho que no final do século XIX, talvez no começo do século XX, que um grupo de matemáticos chamado de o pessoal mais de intuição fala matemática que não tem a ver com o mundo real, não é tão importante, e tem os outros são os formalistas que falam, não, a matemática tem que ser 100% formalizada e funcionar independente se funciona no mundo real ou não. Então,
isso gerou uma grande briga, e o que acabou acontecendo é que apareceu um pesquisador muito foda chamado Kurt Gödel, que também trocava mensagens com von Neumann, com Einstein, inclusive acho que fala que ele ajudou o Einstein. Então, tipo, é uma categoria de matemática que a gente tá falando, né? Porra, os caras muito, muito bom mesmo. Muito, muito fodido. E ele faz uma prova matemática, e tem um vídeo muito bom que eu recomendo que o pessoal veja, que é do canal Veritasium, acho que todo mundo conhece, que é a falha fundamental da matemática. E ele prova, criando uma máquina que faz o seguinte, imagina que ele encontrou um jeito, então até a forma matemática, então explicando só da forma coloquial, ele encontrou uma maneira de escrever uma sentença matemática que, se traduzir para português, basicamente diz assim: essa sentença não pode ser provada por essa máquina. Aí vamos chamar a sentença de G. Tá. Agora, alimenta essa sentença numa máquina, computador que você imaginar, e vê o que acontece. Aí tem duas opções. Ou a máquina prova que essa sentença é verdadeira, e se ela prova, então a sentença se torna parte das verdades provadas da máquina, só que peraí, a própria sentença diz que ela não pode ser provada pela máquina. Então, se a máquina prova, a sentença é falsa. Isso significa que nossa máquina é capaz de provar uma afirmação falsa, o que a torna inconsistente. Então, ela se contradiz. E uma máquina que prova falsidades não é útil. Agora, a opção 2 é que a máquina não consegue provar que a sentença G é verdadeira. Só que, se a máquina trabalhar, pode ficar anos, milhões de anos, incansavelmente tentando achar, e nunca vai encontrar uma prova para essa sentença G. Então, o que a sentença diz está de fato correto. Mas isso significa que a sentença G é verdadeira e a máquina nunca pode provar. Então, ela não é completa. Então, Entendi. Tem um dilema. Então, se a matemática, para ser completa, consistente e decidível, ela tem que conseguir não ter esse tipo de contradição. E é o que ele provou matematicamente, que não tem como provar isso. Então, o que a gente sabe hoje é que existem muito mais verdades, infinitas afirmações verdadeiras que nunca vão ter prova. Não existe um algoritmo com quantidade de passos finitos que eu consiga chegar nessa resposta. Aí, no terceiro problema, que é o problema de se um problema é decidível ou não é decidível. Então, por exemplo, alguns jogos, esse jogo ele vai rodar para sempre ou ele tem um resultado? Um loop infinito, ele vai realmente ser infinito para sempre ou em algum momento ele para? Eu não consigo pegar esse programa e passar num outro programa e ele me dizer se isso termina ou não termina. Uhum. Isso é um problema indecidível. Existem vários problemas não decidíveis, undecidable. E a parte interessante é que quem provou que existiam dois pesquisadores que independentemente conseguiram provar que, além do Gödel provar que é não completa e não consistente, dois provaram que existem problemas não decidíveis. Um deles foi Alan Turing, então mais famoso de todos, todo mundo viu o filme, Cumberbatch sensacional no filme. Foi daquele jeito mesmo. Jogo da imitação. Jogo da imitação. O filme ele pega a partir do ponto onde acho que ele volta para Inglaterra para ajudar na... Só que antes ele destruiu a matemática. Então... ele escreveu o paper, foi para a Europa, e esse paper, para provar que a matemática não é decidível, ele inventa o computador. Então, o computador ele é um instrumento só para comprovar a não decidibilidade, não sei a palavra, do problema de Hilbert, para jogar linha nessa fogueira. E aí o computador de Turing é um computador universal que ele demonstra como... o que a gente chama de máquina de Turing é um programa, o que a gente chama hoje de programa. Para ele, tudo é uma fita que tem uma cabeça que vai lendo, e essa fita vai dizendo se ele vai ler para frente, ler para trás, para, não para, acumula um valor, não acumula. Então, é uma máquina muito simples, mas que ela tem todas as instruções que você precisa para qualquer tipo de programa. E o programa em si, ele fica nessa fita, que é um númerozão. E é como todo programa funciona. Se eu pegar um código e eu gravar, o que está gravado ali é um númerozão. É basicamente isso. E uma máquina universal de Turing é uma máquina ideal, um computador ideal. Então ele já definiu o que é um computador ideal nesse paper, e ele define que esse computador ideal, por que ele é ideal? Porque ele pode ter uma fita infinita, e eu tenho tempo infinito de processamento. Ele não está preocupado se é rápido, se não é rápido, ele está preocupado com a capacidade dela. Então, se eu tiver uma fita infinita nesta máquina universal, é a máquina perfeita, e essa máquina perfeita é incapaz de
ser uma máquina... Ela comprova que não dá para ter todos os problemas da matemática resolvidos no computador. Então, assim, existe uma categoria infinita de problemas da matemática e do mundo como um todo que um computador é incapaz de resolver. Essa é a definição de um computador. Um computador, ele é capaz de resolver problemas de números computáveis. Então, esse é o primeiro limite. Existe uma infinidade de números não computáveis. Eu nunca vou conseguir calcular neles. Exemplo disso são números irracionais. Hoje eu consigo pegar π, do 3.14, 15, etc. Existe um algoritmo de passos finitos que eu consigo ir calculando cada dígito infinitamente se eu quiser. Existe uma infinidade de outros números que não tem como fazer isso. Então, vai ser indefinido para sempre. Então, o computador, pela origem, ela nasce limitada aos tipos de problemas que ela pode resolver. A matemática que a gente pode pensar que poderia responder um dia todos os problemas, também é incapaz de resolver todos os problemas. Então a verdade é que existe uma categoria infinita de problemas que nunca vão ter prova. Caramba, pra mim isso é uma puta novidade, sim, de verdade. Eu achava que a matemática era uma das coisas perfeitas que existe. É o que David Hilbert gostaria que fosse, e no século XX a gente colocou um prego no caixão, e aí o engraçado é pensar que a invenção do computador, ele botou esse prego no caixão. Independente disso, óbvio que um computador é extremamente útil. Então uma calculadora é extremamente útil. Né? Eu não preciso nem ir muito longe. Então, mesmo sendo... A gente fala isso na forma abstrata porque a expectativa é muito alta. Tudo vai ser resolvido com este instrumento chamado matemática, ou este instrumento chamado computação. Eu falo, cara, desculpa, tem uma série infinita de problemas que eu nunca vou conseguir resolver e vai ser assim mesmo. Muita gente fala do algoritmo, ninguém sabe o que é o algoritmo. O algoritmo é uma quantidade finita de passos para a resolução de um problema. Eu tenho uma entrada bem definida, uma saída bem definida e uma quantidade finita de passos. Ponto. E eu garanto que para todas essas entradas deste conjunto eu chego neste outro conjunto de saída. Que nem uma somatória de números inteiros para números inteiros. Simples. Agora, existe uma classe de problemas que eu não consigo resolver. É por isso que todo mundo no Windows, por exemplo, já teve aquele problema. O programa não está respondendo. Você quer esperar ou quer terminar? Ironicamente, esse é o problema fundamental que um computador não consegue resolver. Ele não consegue saber se é para esperar e uma hora ele vai acabar, ou se o programa travou e eu tenho que fechar. Em geral tem que fechar mesmo, né? Porque você ficar esperando exatamente. Ali. No final eu acabo fechando, mas isso não é um algoritmo, entendeu? Não é uma certeza. Eu chuto, fecho e no geral dá certo. Isso é uma heurística. É uma outra categoria de resolução de problemas que não é algoritmo. Ele é uma sequência de passos que não me garante uma resposta. É uma possibilidade de resposta. E a outra são as probabilidades. É uma distribuição de probabilidades. Que eu digo, acho que chega a 70% da resposta. Essa resposta é 50% certa, 20% certa. E é uma gama de probabilidade, mas não é garantido que isso está correto. Eu estou chutando. As inteligências artificiais caem nesse ponto. Elas são probabilísticas, elas não são determinísticas. Então eu nunca posso garantir com 100% de certeza que a resposta vai estar correta. Para não ter uma catástrofe, eu tenho que colocar heurísticas para, por exemplo, botar uns limites ali. Faz de conta que é uma IA que decide, sei lá, controlar a temperatura do seu chuveiro. Ele resolve alucinar, uma probabilidade errada aparece na temperatura 80 graus e ele resolve botar 80 graus. Aí você bota um monitoramento que fala, cara, nunca passe de 40, sabe? Uma coisa do tipo. Entendi. Mas aí não é que ele está acertando, é que ele está errando e eu estou capando ele. Entendeu? Entendi. Então é assim que funciona hoje em dia. Uma IA, eu fico toda hora capando ela, porque ela pode ir para qualquer direção, porque não é garantido, não é um algoritmo. Entendeu? Por isso que quando a gente vai interagir com o ChatGPT, por exemplo, ou qualquer outra, como Claude e tudo mais, é muito importante que... E assim, eu tô falando do nível mais básico aqui, do usuário mesmo, o cara que baixou lá no celular dele lá. Inclusive, o ChatGPT é o aplicativo mais baixado da Apple Store faz um tempo, inclusive. Mas assim, o ponto é que é por isso que quando eu vou interagir com o ChatGPT, eu tenho que limitar ao máximo o campo de atuação para eu ter uma resposta próxima da que eu espero. Né? Então isso significa que eu tenho que ficar bom em pedir. Né?
Basicamente, sim. Inclusive, isso você me lembrou o problema que teve. Lembra quando saiu, acho que o ChatGPT, eu acho que foi a versão 4, ele começou a ficar conversacional demais. E começa até a falar: Oi, e aí, tudo bem? Chatão. Chatão. Você pegou essa. Acho que eles diminuíram isso. É. Eu pedi pra. Lá no aplicativo do ChatGPT tem como dar uma personalizada. Isso. Eu pedi pra ele parar com esse papinho. Assim, ó, quando for me responder aqui, não vem com esses papinhos, não. Exatamente. Aí o que acontece é que